A Delegacia da Mulher em Uberlândia investiga um caso de um bebê de 2 meses que deu entrada no hospital com várias fraturas pelo corpo. 2 meses com várias fraturas pelo corpo. Carolina Barros tem os detalhes e volta a participar ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. 2 meses só, 2 meses. Existe a suspeita de maus tratos, Carol? Isso, Rafa. Segundo a Polícia Militar, segundo a médica que atendeu esse bebezinho, esse menino de 2 meses de vida, sim, existe essa suspeita de maus tratos. Inclusive porque, como você disse, são várias fraturas, são 4 fraturas e em estágios diferentes de consolidação. Agora, esse caso ainda é investigado, viu? E como os pais, a mãe e o pai do bebezinho, disseram que são os únicos que cuidam da criança. E segundo a médica que atendeu esse bebezinho, durante todo o atendimento, o pai se mostrava muito indiferente. Acabou levantando-se a suspeita de que ele cometia agressões e que não teria sido apenas uma agressão. Agora, a Polícia Militar foi chamada lá no local, viu? Foi chamada para ir no hospital no domingo de manhã, que é quando esse bebezinho deu entrada lá. Inclusive, a mãe, naquele momento, ela relatava que havia vindo percebendo já há 3 dias alguns hematomas no corpo do filho, no joelho, na bochecha da criança, também havia na cabeça alguns hematomas, e aí ela levou esse bebezinho para atendimento médico. Lá foram feitos exames de raio-x. Agora, esses exames constataram que foram 4 fraturas identificadas no corpinho da criança. No crânio do lado direito, na clavícula do lado direito, no húmero, o osso do braço, no lado esquerdo, e no fêmur, o osso da coxa, no lado esquerdo também. E que essas fraturas, como eu disse, elas estavam em estágios diferentes de cicatrização, de consolidação, regeneração do osso. E isso indicaria que as fraturas ocorreram em etapas diferentes, em momentos diferentes. Bom, esses pais foram ouvidos também pela Polícia Militar e a mãe, segundo a médica, a mãe ela estava muito aflita o tempo todo e o pai bastante indiferente com aquela situação. Então foi apurado que esse homem, 2 anos atrás, ele tinha feito uma cirurgia bariátrica e ele tomava remédios controlados, medicamentos psiquiátricos receitados pela médica que fez aquela cirurgia. Então a assistência social, diante de toda essa suspeita, foi acionada e determinou que esse bebezinho deverá ficar sob os cuidados da avó materna. Enquanto isso, ele permanece hospitalizado e enquanto as investigações ainda estão em andamento, ficou determinado que o pai deve ser afastado do convívio com essa criança. E como é ainda um bebezinho de 2 meses que nós dissemos, ele ainda está no período de amamentação, foi permitido que a mãe permanecesse com ele para fazer a amamentação no hospital em que ele está internado, mas com acompanhamento de uma pessoa da família. Uma outra pessoa que deve acompanhar todo esse cuidado da mãe com a criança também. Então, uma irmã dela está no hospital fazendo esses acompanhamentos. A Delegacia da Mulher também foi acionada lá no local para fazer todo esse registro, para acompanhar, para abrir uma investigação de fato. A mãe ficou no hospital, então, como eu disse, acompanhada da irmã, e o pai se comprometeu, concordou em se afastar nesse momento das investigações. Nós conversamos com a Polícia Militar acerca desse caso, sobre o que foi registrado em boletim de ocorrência, e agora nós vamos acompanhar então o que disse o Tenente Monsueto da Polícia Militar. Acompanhe. Nessa data, a equipe médica do hospital acionou a Polícia Militar, nos passando essa informação de possíveis maus tratos a esse bebê, né, de 2 meses. E a Polícia Militar compareceu ao local e posteriormente acionou também o Conselho Tutelar e uma equipe da Polícia Civil para acompanhar o caso. A equipe médica, inclusive, já tinha conversado com os pais a respeito desse fato e, a princípio, os pais alegaram que não têm conhecimento, né, da autoria dessas agressões. Porém, o principal suspeito é o pai, porque faz uso de medicamentos, né, depressão, ansiedade, é um principal suspeito, mas, porém, a gente não soube precisar 100% se foi realmente o autor, até porque eles não confirmaram essa versão. O boletim de ocorrência foi feito pela Polícia Militar
constando todas essas informações, inclusive o relatório médico e também o acompanhamento do Conselho Tutelar com a equipe da Polícia Civil. É um caso muito delicado que vai precisar de fato ser acompanhado por todas as autoridades competentes, inclusive para a preservação da integridade física dessa criança, né? Um bebezinho, um menino de apenas 2 meses de vida e que já tem 4 fraturas no corpo. Ninguém confirmou agressões, mas conforme a mãe e o pai disseram, só eles cuidam dessa criança. Essa criança não fica em poder de outras pessoas. Então a suspeita é de que tenha sim havido agressões. E como eu disse, em momentos diferentes, porque são 4 fraturas em estágios diferentes de regeneração. Rafa. Claro que é uma situação muito delicada, precisa ser muito bem investigada, mas nos preocupa demais um caso desse. Nos deixa indignado, principalmente se tratando de uma criança de 2 meses. A Carol é mãe, eu sou pai, a gente acompanhou o crescimento dos nossos filhos e a gente sabe que nesse período de 2 meses, as crianças elas têm os ossos ainda em formação e eles são mais molinhos. Então, para acontecer uma fratura, a lesão tem que ser muito grave. E nesse caso, nós estamos falando de 4, 2 que aconteceram de um lado e 2 que aconteceram do outro. Inclusive, nesse lado esquerdo, o fêmur. Pensa. E de acordo com a análise clínica, isso ocorreu em tempos diferentes. Como é que ninguém viu? Como que pode? É fundamental que essas pessoas precisam contar o que de fato aconteceu e uma investigação muito detalhada para o futuro aí, né, dessa criança. É uma preocupação enorme, né? Ai, 2 meses, o que essa criança já vem passando? Obrigado, Carol, pelos detalhes, viu?